a todos. Mais uma vez nós temos o privilégio nesta noite de poder ouvir a palavra do Senhor e aprender um pouco da palavra do nosso Deus. Nós vamos tratar nesta noite a respeito da lição e tem por título Um Jovem Rico, mas necessitado do maior bem. O texto se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 17 até o verso 31. Eu vou estar lendo o primeiro versículo e o irmão que sentir o desejo de nos apoiar nesta leitura tem a liberdade. E tem o textual, diz assim: E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Marcos 10, verso 17 ao verso 24. Então, o texto marcado para a nossa lição hoje é Marcos 10, do versículo 17 até o verso 31. Diz assim: Jesus ia saindo, quando correu para ele um homem, que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Somente até aqui estamos certos que o Senhor há de nos abençoar. Aqui a Bíblia fala de alguns homens que tiveram grande privilégio de ter um encontro com o Senhor, de conversar com o Senhor Jesus. E este jovem teve este grande privilégio. Quando nós olhamos para o título dessa lição, nos fala: Um jovem rico, mas necessitado do maior bem. E na nossa sociedade, nos nossos dias, há muitos jovens que são ricos materialmente, mas que estão necessitados da maior graça, do maior presente que o Senhor oferece ao ser humano, da maior dádiva que Ele oferece a todo ser humano. Quando nós olhamos para o verso 17, Jesus ia saindo ali para Jerusalém e chega um jovem com uma atitude de reverência, prostra aos pés do Senhor Jesus, mas com um pensamento errado, com uma atitude errada. E ele faz uma pergunta: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? A vida eterna não é algo hereditário. Ela não passa de pai para filho. A vida eterna, ela é um presente de Deus. Ela é uma dádiva que o Senhor oferece a todo pecador. Aquele que reconhece o seu pecado diante dele, o Senhor lhe oferece esse presente, e é de graça. E a palavra graça nos fala favor imerecido. Então a vida eterna nós não herdamos, não é uma herança que vem dos nossos pais, mas sim um presente de Deus, que o Senhor oferece a todo pecador. E quando nós olhamos para esse jovem, nós podemos contemplar dois pontos interessantes. Primeiro, aquele jovem achava que podia ser salvo por fazer algo bom, por realizar alguma coisa boa, poderia ser salvo. E aqui nós podemos contemplar que nós só podemos ser salvos através da obra ali da cruz do Calvário. Há muitas pessoas nos nossos dias, na sociedade, que acham por fazer boas coisas, boas obras, ser homens extremamente religiosos, fazer penitências e outras coisas a mais, acham que pode obter a vida eterna. E a vida eterna, quando nós olhamos para Atos 4, verso 12, nos fala: Em nenhum outro nome há dado pelos homens pelo qual devamos ser salvos. Então nós podemos ser salvos somente pela graça, somente pela obra da cruz do Calvário, porque todos pecaram,
todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão debaixo da mesma sentença. Não há outro meio do ser humano ser salvo, a não ser pela obra que ele fez ali na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para Romanos, capítulo 3, o verso 10 a 12, fala que não há nenhum justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem. E ele nos fala, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Então esse é o quadro do ser humano. Estão perdidos diante do Senhor, e é só salvo pela graça. Segundo ponto, aquele jovem, ele sentiu uma necessidade. Ele sentiu uma necessidade na sua alma. E a nossa alma não se satisfaz com as coisas passageiras deste mundo. A nossa alma não se satisfaz com as coisas passageiras deste mundo. O salmista, ele pôde dizer, a minha alma tem sede de Deus. Eu estava pensando, talvez você nesta noite, a sua alma tem sede de ouvir a voz de Deus. A sua alma tem sede de ouvir o Evangelho. E hoje é o tempo aceitável. Hoje o Senhor deseja que você tenha um encontro com Ele, reconheça Ele como seu Salvador, crê naquela obra que Ele fez na cruz do Calvário, e nós somos salvos mediante a fé. Sendo, pois, justificado mediante a fé, temos paz com Deus. É somente naquela obra que nós podemos ter paz. Não há outro meio do ser humano chegar a Cristo. E quando chega no verso 18 do nosso texto, ali nós podemos contemplar, respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. O jovem chamou o Senhor de bom mestre. Eu estava pensando, o Senhor Jesus, ou seja, para este jovem, o Senhor Jesus era o melhor mestre, um mestre por excelência. E aqui nós podemos contemplar, né? Jesus lhe faz uma pergunta, por que me chamas bom? Por que me chamas bom? E no decorrer do versículo nós vemos, ninguém há bom, senão um, que é Deus. O Senhor Jesus procurou mostrar àquele jovem que ninguém neste mundo é bom, ninguém é perfeito, todos têm a semente, a natureza do pecado em seu coração, todos têm o pecado em seu coração. Nós não somos perfeitos a não ser o nosso Deus, e o Senhor Jesus é Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Era isso que o Senhor queria trazer a atenção daquele jovem. O Senhor estava falando com aquele jovem, você é um pecador, você precisa tomar uma decisão. E nesta noite o Senhor também está te falando, você precisa tomar uma decisão. Você é um pecador, se você ainda não reconheceu o Senhor Jesus como seu Salvador, você está perdido. Esta é a mensagem que o Senhor falou com aquele jovem. Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Ele não há pecado, ele não tem pecado, ele não conheceu o pecado, e somente nele nós podemos ser salvos. E quando chega no verso 19 até o verso 20, o Senhor Jesus aqui citou a lei para produzir o conhecimento do pecado, e o jovem estava sob o engano que podia ser salvo por herdar o reino de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos observar na carta de Paulo, carta a Romanos, capítulo 3, o verso 20, nos fala que pela lei vem o conhecimento do pecado, e o Senhor Jesus citou aqueles 5 mandamentos, para que aquele jovem pudesse compreender que ele era um pecador diante de Deus. E aqui nós podemos observar, aqueles 5 mandamentos trata primeiramente do nosso relacionamento com o nosso semelhante. Esses 5 mandamentos, de fato, dizem, você amará o seu próximo como você mesmo? Será que nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos? E o Senhor faz aquela pergunta para aquele jovem.
E o Senhor logo à frente, nós vamos observar que aquele jovem não fazia aquilo. Não obedecia aqueles mandamentos. Mas quando você olha para o verso 20, aquele jovem respondeu. E ele fala assim: Mestre, tudo isso tenho guardado, desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Mas alguns versículos à frente nós vamos ver que ele não amava o seu próximo como a si mesmo. É difícil para o ser humano amar o próximo como a nós mesmos. Não é fácil. E quando chega no verso 20 ainda, está me perdendo aqui, aquele jovem era um jovem de qualidade, mas isso não era o suficiente para ele obter a vida eterna. Isso não era o suficiente para ele chegar a Cristo. Ele precisava crer no Senhor Jesus como seu Salvador. Ele estava separado da misericórdia de Deus. Ele estava perdido. Romanos 5, verso 12, fala: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e assim também passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então todos ser humano, desde uma criança recém-nascida, ela já tem a natureza pecaminosa, ela já tem a semente do pecado em seu coração. O salmista pôde dizer: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então nós já nascemos com a natureza do pecado, nós já nascemos com a semente do pecado. E quando chega no verso 21, Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Aqui nos fala que Jesus olhou para ele e o amou. Meu prezado ouvinte, Deus nos ama. A Bíblia fala que quando olhou ali do céu, não viu nenhum justo sequer aqui neste mundo. E ele mandou o seu único filho, aquele a quem tanto amava, a quem que ele tanto apreciava. Ele mandou o seu único filho vir aqui neste mundo, morrer por causa dos nossos pecados. E o nosso Deus, ele deseja que todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo do nosso Deus. Ele quer te salvar nesta noite. Ele te convida. Ele faz um convite a você a tomar uma decisão, a crer no Senhor Jesus como seu Salvador. O desejo dele é que todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo do nosso Deus. O nosso Deus ama o pecador, mas ele não pode aceitar o pecado. Ele não pode admitir o pecado. Por quê? Porque ele é um Deus santo, ele é um Deus justo, ele não pode tolerar o pecado. Mas ele ama o pecador e ele convida nesta noite. A Bíblia fala: eis que estou à porta e bato. Eu estou te convidando, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O Senhor deseja nesta noite que você reconheça o seu pecado, que você tenha um encontro com Ele, que você pode desfrutar de uma salvação eterna em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus disse para aquele jovem: falta-te uma coisa, falta-te uma coisa. Eu estava pensando nesta noite, o que tem faltado para você tomar uma decisão, ter um encontro com o Senhor? O que tem faltado para você tomar uma decisão? O que tem impedido você de chegar a Cristo? O que tem impedido você de chegar a Cristo? Talvez os amigos, talvez as festas, talvez você ache muito novo para ter um compromisso com o Senhor. E talvez você pense: quando eu estiver mais velho, eu vou ter um encontro com o Senhor. Há muitas pessoas com este pensamento. Há muitas pessoas que se acham ser muito novo para ter um compromisso com o Senhor. Mas a nossa vida um dia vai se findar. A volta de Cristo
ou a morte quando nos chegar. Isto sela o destino do ser humano. Por isso o Senhor te convida. Eis aqui agora o dia aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Não deixe para o amanhã. O amanhã pode ser tarde demais. E o restante do versículo 21, a parte B, nos fala: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Aquele jovem, ele tinha o seu coração agarrado nas coisas materiais deste mundo, e isso era um impedimento para ele de chegar a Cristo. Isso era um impedimento para ele tomar uma decisão ao lado de Cristo. E novamente eu faço a pergunta: o que tem impedido você de chegar a Cristo? Talvez coisas tão pequenas tenham sido um impedimento de você chegar a Cristo, de tomar uma decisão ao lado do Senhor. E o Senhor, nesta noite, Ele quer te salvar. Ele deseja que você tome uma decisão ao seu lado. Ele fala na sua palavra: na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Nós temos a garantia, nós temos a convicção, a certeza de um dia estar com Cristo, aquele que crê no Senhor como seu Salvador. Mas aqueles que rejeitam, a Bíblia nos fala que o lugar que está reservado é o inferno, é a condenação eterna. E eu estava pensando: aonde fica o inferno? Aonde fica o inferno? E certa vez eu ouvi no estudo da Palavra de Deus, o irmão pôde dizer, e eu creio que é uma grande verdade: é o fim de uma vida sem Cristo. É o fim de uma vida sem Cristo. Lá fica o inferno. É o lugar reservado para aqueles que têm rejeitado o Senhor Jesus como seu Salvador. Lá é o inferno. É o fim de uma vida sem Cristo. E nós podemos observar dois pontos interessantes na vida daquele jovem. Aquele jovem, ele foi a pessoa certa, mas com uma atitude errada. Segundo ponto, sua escolha levou a não crer no Senhor Jesus, pois não buscou de todo o coração. Jeremias 29, o verso 13, nos fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então muitas pessoas não têm chegado a Cristo, pois não têm buscado o Senhor com todo o vosso coração. Aquele jovem, ele desprezou três coisas no verso 21. Quais foram as três coisas que aquele jovem desprezou? Quais foram as três coisas que o jovem desprezou no verso 21? Ele desprezou três coisas. E muitos na sociedade, nos nossos dias, têm feito o mesmo que aquele jovem fez. O que os irmãos acham? Quais foram as três coisas que aquele jovem desprezou? Sim, é uma delas. Mais uma. Ele desprezou a palavra. Vamos olhar o verso 21. Jesus, olhando para ele, o amou e disse. Então ele desprezou o amor do Senhor Jesus. E nós vamos continuar. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então aquele jovem desprezou três coisas: o amor do Senhor Jesus. O Senhor nos amou, que Ele deu seu único Filho por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aquele jovem desprezou o amor do Senhor Jesus, desprezou a palavra de Deus, e muitos na nossa sociedade têm desprezado as sagradas Escrituras, não querem ouvir o Evangelho, não querem ouvir a voz de Deus, e por último desprezou o maior tesouro, por coisas passageiras. E não é diferente nos nossos dias.
Tantas pessoas têm desprezado o maior tesouro, o maior presente, a maior dádiva, e o Senhor oferece de graça. Somente você tomar uma decisão reconhecendo o seu pecado. E quando nós chegamos no verso 22, nós vemos o resultado em desprezar tudo isso, vem no verso de 22. Nos fala, retirou-se triste. Esse é o resultado de uma vida sem Cristo. Não tem alegria, não tem regozijo, não tem esperança, não tem paz com Deus. Esse é o resultado de uma vida sem Cristo. Esses são os frutos de uma vida sem Cristo. Não tem regozijo, não tem paz com Deus. Mas quando nós olhamos para uma pessoa que entrega ao Senhor Jesus como seu Salvador, o resultado é totalmente diferente. Nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 39. Ali nos fala do encontro que teve aquele eunuco e Filipe. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e o verso 39. E aqui nos fala assim, o resultado da sua conversão, o que trouxe aquele eunuco. Fala assim, quando saíram da água, o Espírito do Senhor se arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, mas cheio de alegria, continuou o seu caminho. Algumas traduções nos falam jubiloso, continuou o seu caminho. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, o verso 24, nos fala da história do filho pródigo. E ali aquele pai fala, este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se, começaram a regozijar-se. Aqui nós vemos a mudança, a transformação que há na vida de um ser humano que confessa o Senhor, de um ser humano que reconhece o seu pecado, vai continuar aqui neste mundo jubiloso, vai ter regozijo. Isso são evidências de uma pessoa que foi transformada pelo Evangelho, de uma pessoa que rendeu aos pés de Cristo. Isso são evidências de uma pessoa que colocou a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo e pode desfrutar de bênçãos celestiais. Talvez nesta noite, o Senhor está te dizendo, falta-te uma coisa. O que tem impedido você de chegar a Cristo? Não retire triste desse salão. Hoje o Senhor está te convidando a você tomar uma decisão. Ele bate na porta do seu coração, vinde a mim, está te chamando. E quando nós chegamos no versículo 23 até o verso 27, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, quão difícil entrar um rico no reino de Deus. Por que será? Por que é tão difícil? Porque muitas das vezes o seu coração está agarrado nas coisas deste mundo, nas riquezas, nas coisas materiais. E é interessante que estão depositando a sua confiança nas coisas passageiras deste mundo. Por isso o Senhor fala a respeito disso, como é difícil. E no verso 25, o Senhor dá uma ilustração bastante clara. Como é difícil para aqueles que confiam nas riquezas ser salvo, mas aquele que coloca a sua confiança em Cristo, aquele que rende os seus pés diante do Senhor, o Senhor está pronto a te salvar. Ele deseja nesta noite te presentear com a salvação. E chegando no verso 28 até o verso 30, nós podemos observar que Pedro agora age como porta-voz ali dos outros discípulos. Nós tudo deixamos e te seguimos. E o Senhor Jesus faz uma promessa aos seus discípulos, e a nós também. Aqueles que estão dispostos em obedecer a sua voz, terão recompensas, terão gozo absoluto da vida eterna, ali no céu.
E que privilégio, irmãos, nós temos em Cristo. Que privilégio. São bênçãos celestiais. Nós vamos gozar de uma vida eterna com Cristo. E nós podemos fazer uma pergunta neste momento. Como está a nossa disposição em servir a Cristo? Como está a nossa disposição em servir a Cristo? Muitas das vezes eu confesso que possamos estar desanimados, parados, acomodados. E nós somos exortados a cada dia, pela palavra de Deus, irmos avante, anunciarmos o Evangelho, a servirmos ao Senhor com alegria aqui neste mundo. Sabe por quê, irmãos? Pois a nossa pátria não é aqui neste mundo, a nossa pátria é celestial. Nós estamos aqui neste mundo de passagem, nós somos peregrinos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos exorta a isso. Muitas das vezes nós se apegamos às coisas deste mundo. É algo natural, não que isso seja errado, mas nós precisamos apegar nas coisas celestiais. São bênçãos eternas que estão reservadas para aqueles que confessam o Senhor como seu Salvador. E quando chega no verso 31, muitos primeiros, porém serão derradeiros, e os derradeiros primeiros. O Senhor Jesus aqui nos acrescenta mais uma palavra de alerta, que a nossa vida cristã não é o bastante nós iniciarmos bem a nossa carreira cristã aqui neste mundo, mas ela deve ser algo contínuo, não deve ser algo de alto e baixo, precisa ter consistência, precisa ter firmeza. Esta é a exortação que o Senhor nos traz, que nós possamos pensar, você, meu prezado ouvinte que nos ouve nesta noite, o que tem faltado para você tomar uma decisão? O que tem impedido você de chegar a Cristo? Não faça como aquele jovem, desprezar o amor do Senhor Jesus, desprezar a sua palavra, desprezar o maior tesouro. Hoje o Senhor deseja te salvar e Ele te convida. Esse é o desejo do nosso Deus nesta noite, é que todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade. Que o Senhor esteja abençoando e completando aquilo que ficou em falta, que você possa refletir, pensar na urgência que você tem de tomar uma decisão, ainda enquanto é tempo da graça. O Senhor, nesta noite, Ele te convida e Ele te chama. Que o Senhor esteja nos abençoando. Amém.